Então vamos conhecer essa provinha, né? Vamos ler o primeiro texto e conhecer um pouco dessa prova. Vem comigo, olha só. Maior participação feminina no mercado de trabalho injetaria 382 bilhões de reais na economia. Em 2014, os líderes do G20 se comprometeram a reduzir em 25% a diferença nas taxas de participação entre homens e mulheres até 2025. O relatório da OIT estima que, se esse objetivo fosse alcançado em nível global, ele teria o potencial de adicionar 5,8 trilhões de dólares à economia de todo o mundo, além de gerar grandes receitas fiscais em potencial. Por exemplo, a receita global de impostos poderia aumentar em 1,5 trilhão de dólares, a maior parte em países emergenciais, 990 bilhões de dólares, e desenvolvidos, 530 bilhões de dólares. Os emergentes, 900 bilhões, e desenvolvidos, 530. A África do Norte, os Estados Árabes e o Sul da Ásia teriam os maiores benefícios, já que nessas regiões as diferenças nas taxas de participação entre homens e mulheres superam os 50 pontos percentuais. De acordo com a OIT, a desigualdade de gênero continua a ser um dos desafios mais urgentes que o mundo do trabalho enfrenta. As mulheres são substancialmente menos propensas do que os homens a participar do mercado de trabalho e, uma vez no mercado de trabalho, elas têm menor probabilidade que os homens de encontrar emprego, afirma o relatório. Além disso, a qualidade desse emprego ainda preocupa. Desemprego maior para elas. Quando as mulheres participam do mercado de trabalho, elas têm maior probabilidade de estarem desempregadas do que os homens. Globalmente, a taxa de desemprego para as mulheres em 2017 é de 6,2%, representando uma diferença de 0,7 ponto percentual com relação à taxa de desemprego dos homens, de 5,5%. No Brasil, entre 2012 e 2016, com a retração econômica, o índice de desemprego medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, subiu de 7,9% para 12%, menos 13,6% na medida mais recente, enquanto a taxa de ocupação da população caiu de 56,3% em 2012 para 54% em 2016. Entre as mulheres, o desemprego no fim de 2016 era de 13,8%, enquanto atingiu 10,7% para os homens. Em 2018, a OIT espera que as taxas de desemprego permaneçam relativamente inalteradas, o que manterá a desigualdade no atual patamar, sem nenhuma melhora esperada antes de 2021, com base nas tendências atuais. Entre as mulheres empregadas em todo o mundo, quase 15% são trabalhadoras familiares não remuneradas, em comparação com mais de 5% dos homens. Nos países em desenvolvimento, onde cerca de 36,6% das mulheres e apenas 17,2% dos homens são empregados como trabalhadores familiares não remunerados, a diferença é maior de 19 pontos percentuais. Mudança cultural. A preferência e a decisão da mulher de participar do mercado de trabalho e seu acesso a empregos de qualidade podem ser afetados por uma série de fatores, incluindo discriminação,
educação, tarefas de cuidado não remuneradas, equilíbrio entre trabalho e família e estado civil. A conformidade do papel de gênero também afeta a restrição das oportunidades de trabalho decente para as mulheres. O relatório mostra que 20% dos homens e 14% das mulheres pensam que não é aceitável para uma mulher trabalhar fora de casa. Ainda hoje, são parênteses, tá, gente? 20 de homem e 14 de mulheres. Além dos benefícios econômicos, o maior engajamento feminino na força de trabalho teria um impacto positivo no seu bem-estar, já que a maioria das mulheres gostaria de trabalhar, 58%. O relatório recomenda medidas abrangentes para melhorar a igualdade das condições de trabalho e reformular os papéis de gênero, como promover a igualdade de remuneração, abordar as causas da segregação ocupacional e setorial, reconhecer, reduzir e redistribuir as tarefas de cuidado não remuneradas e transformar as instituições para prevenir e eliminar a discriminação, a violência e o assédio no mundo do trabalho. Políticas públicas são essenciais para amparar a entrada e a permanência das mulheres no mercado de trabalho, mas as empresas podem e devem ser agentes de mudança cultural. A startup Impulso Beta se propõe a criar estratégias e colocar em prática ações para promover a diversidade de gênero dentro das empresas. A sócia fundadora da empresa, Renata Moraes, explica que, mesmo entre as grandes empresas, poucas têm de fato estratégias de recursos humanos para a valorização do capital humano. Os princípios teóricos já estão estabelecidos. Há diretrizes da ONU Mulheres. O desafio é convencer os CEOs de que isso, a inclusão e retenção de mulheres, é um valor para o negócio, afirma. Renata explica que existem crenças profundamente arraigadas nas empresas, como a de que as mulheres serão menos comprometidas que os homens em determinadas fases da vida, como quando têm filhos. A cultura do trabalho não é a cultura da diversidade. Ainda se vê valor na disponibilidade, 24%, mas homens mais jovens também não estão mais dispostos a isso. Lembra? As empresas se dizem meritocráticas, mas não observam de fato os resultados. A definição do que é talento e comprometimento replicam ideais que são contraditórios, conclui. A OIT prevê que essas taxas permanecerão inalteradas em 2018. No Brasil, mulheres são 56% da força de trabalho, índice menor que a média global, mas ainda assim 22,1 pontos percentuais menor que a masculina, estimada em 78,2%. Essa é uma prova bem recente de vocês, e eu tenho certeza, né, que você conseguiu enxergar aqui um texto imenso, um texto muito bem contextualizado com o trabalho. A prova é de língua portuguesa, então o texto não é técnico. Né? Reduzido o tamanho dele, ele poderia estar em qualquer prova de concurso. Então é um texto, e aí eu vejo uma preocupação da sua prova, né, do seu exame de suficiência, eu vejo uma preocupação em usar a prova para trazer informações sempre recentes para vocês. Então, como vocês são pessoas que precisam ficar antenados aí a números e ao que está acontecendo na economia, os textos que vocês andam lendo por aí são possibilidades, de fato, de estarem na sua prova, na sua banca, ok? Então, é isso, são encontros para a gente ver língua portuguesa, tirar dúvida e tudo mais, mas para você chegar à sua prova sabendo o que lhe espera. Então, você já sabe. Vai abrir a prova de língua portuguesa com um texto longo, ok? Um texto interessante
que está dentro do seu contexto de estudo, seu contexto de interação, tá tudo certo, mas um texto longo, ok? Muito bom. Olha só, vamos para a questão de número 49. Segundo Luiz Carlos Travaglia, professor de língua portuguesa e linguística e pesquisador do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, o gênero textual se caracteriza por exercer uma função social específica. Para ele, essas funções sociais são pressentidas e vivenciadas pelos usuários. Isso equivale a dizer que, intuitivamente, sabemos que gênero usar em momentos específicos de interação, de acordo com a função social dele. Quando vamos escrever um e-mail, sabemos que ele pode apresentar características que farão com que ele funcione de maneira diferente. Assim, escrever um e-mail para um amigo não é o mesmo que escrever um e-mail para uma universidade, pedindo informações sobre um concurso público, por exemplo. Ok? Então, veja só, eu tenho um texto longuíssimo, tenho uma questão que contextualiza, do ponto de vista teórico, os gêneros, né? Quer dizer, o gênero textual tem uma função social específica. E aí vem a sua questão. Veja só. Sobre o texto em estudo está correta a afirmativa. Trata-se de um texto cuja intenção é informar sobre a participação de mulheres no mercado global de trabalho e, para isso, usa predominantemente a denotação. Certo ou errado? Publicado em uma revista semanal jornalística, né? É um texto, olha lá, né? Carta Capital. A sua banca utiliza muito revistas mais nobres, mais aprofundadas do que, por exemplo, revista Veja, tá? Suporte com predominância de notícias e reportagens apresenta número significativo de metáforas, o que deixa o texto mais acessível ao leitor. A letra A contradiz a B, vou explicar. Com predomínio da linguagem informal, o texto garante pela coloquialidade o alcance de seu público-alvo, interessado em atualidades e exigente, pouco afeito a linguagens rebuscadas. Letra D. Apresenta-se predominantemente explosivo, o que se garante pelo tom opinativo acerca dos dados apresentados, promovendo a qualidade do trabalho feminino em favor do crescimento global. Então, vamos lá. Vamos começar de baixo para cima, tá? Olha, nós vamos falar do texto expositivo, tá? Aliás, eu quero começar por aqui para dizer o seguinte, tem um próximo assunto agora que é tipologia textual, que nós vamos abarcar aqui a diferença entre narração, descrição e dissertação. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Só para você ter uma ideia do que é um texto que nós vamos começar a descrever aqui como narrativo. Então, o Fernando Sabino aqui, o texto está aí disponível no seu material, é só você ler, mas eu quero só apresentá-lo. Ele começa contando um fato, né? Ele descreve a residência, ele vai contar para você, ele vai envolver você na narrativa. Esse é um texto que vai conter aspectos descritivos, mas ele é um texto narrativo. Em qualquer texto pode haver descrição, mas o texto que vai cair na sua prova, ele não vai ser nunca 100% descritivo. Um exemplo de texto 100% descritivo seria, por exemplo, uma bula de remédio ou um manual de instrução para você ligar um equipamento, tá? Então, a descrição, ela vai fazer um retrato verbal. Então, eu posso mostrar uma foto, você vai enxergar. Se eu não tenho a foto para te mostrar, eu vou falar sobre isso, sobre como que é, né? Então, essa menina, ela é loura, do olho azul, e você vai conseguir observá-la. Então, descrever é fazer esse retrato verbal, né? A narração,
é quando você conta uma história, né? Então você vai contar, você pode ser o narrador e aí você também é o personagem, ou você pode ter, né, narrar em terceira pessoa. Então você não vai ser o personagem, o narrador ele só vai narrar, mas você vai ter uma preocupação em contar como que foi, né? Então eu tenho os elementos, eu tenho os personagens, eu tenho ação, eu tenho tempo e tenho espaço. E tenho, pessoal, né? E aí é importante que a gente vá trabalhar isso, o texto dissertativo, que é o que está cobrando na letra D. Esse texto ele pode ser dissertativo, tanto padrão ou também chamado expositivo, quanto um texto argumentativo, que é o caso lá do texto gigantesco que nós fizemos a leitura. Então, por exemplo, eu tenho a natureza expositiva, eu vou ter ali dados, eu tenho, né, fatos, eu tenho conceitos, eu só não tenho opiniões. O meu objetivo é apresentar para você informações recentes. Então, Carol, o texto gigante que nós lemos é dissertativo, sim. O que a gente vai definir agora? O texto dissertativo expositivo, ele só faz isso. Apresenta dados e fatos, tá? Claro, todo texto tem início, meio e fim, vai ter uma linguagem clara e verbos no presente do indicativo. Por quê? Porque trata-se de atualidade. É um texto absolutamente atual. O dissertativo argumentativo vai fazer a mesma coisa. Vai pôr dados, vai pôr fatos, mas ele tem o objetivo de, para além da análise do assunto, apresentar o ponto de vista do autor a respeito deste assunto. E não foi exatamente isso que o texto lá gigantesco fez, pessoal? Olha só. Quando a gente vê aqui, olha, o texto colocado na sua prova, ele vai sim colocando dados, fatos, ele apresenta a forma como as políticas públicas estão se estabelecendo, mas ele termina, né, por tentar convencer a gente da crença arraigada, né, da necessidade dessa mudança. Então ele vai tentar nos convencer. Então, quando fala que ele é expositivo, ele não é meramente ou predominantemente expositivo, ele é argumentativo. Ele tenta persuadir o leitor em relação ao que foi falado, ok? Então, olha, o que garante pelo tom opinativo acerca dos dados apresentados, promovendo a qualidade do trabalho feminino em favor do crescimento global. Essas não são características do expositivo, são características do argumentativo. Mostra a opinião e quer nos levar a concordar com eles. Tá claro? Muito bem. Então, não é essa a resposta. A letra C fala que predomina a linguagem informal. Não é verdade. O texto é totalmente formal, né? Ele garante pela explicação formal, não usou nada coloquial, tá? O alcance do seu público interessado em atualidades e exigente pouco efeito a linguagens rebuscadas. Não tem linguagem rebuscada, mas ele não é coloquial. Ele usa a norma culta da língua, ok? A variação linguística vai dizer isso. A norma culta não é falar rebuscado, mas é você estar dentro da regência, é você usar vocabulário variado. E o coloquial, a gente vai para o regionalismo, a gente vai para gírias, a gente vai para redução, ao invés de falar pra. Isso nada vai ter numa revista como essa, ok? Então, a letra C também está incorreta. A letra B. Publicada em uma revista semanal jornalística, suporte com predominância de notícias e reportagens, apresenta um número significativo de metáforas que deixa o texto mais acessível ao leitor. Não, metáforas dentro da figura de linguagem, metáforas são comparações,
né, que são feitas de forma a não utilizar, né, de conjunções comparativas. Mas um texto metafórico é um texto mais literário. Um texto dissertativo argumentativo, ele não vai se apropriar de metáforas. Ele vai usar, o que eu já vou explicando lá da letra A, uma linguagem denotativa. Ele vai usar uma linguagem direta, ele vai usar a base de dados, fatos. Ele não vai usar metáforas, ok? A metáfora vai ficar mais para o texto literário. Então, isso não é verdade. Então, a nossa resposta é a letra A. Trata-se de um texto cuja intenção é informar sobre a participação das mulheres no mercado global de trabalho e, para isso, usa a denotação. A denotação vai trabalhar o sentido literal do texto. O contrário da denotação é a conotação, que vai ter lá o sentido figurado do texto, ok? O sentido figurado. Então, veja bem, nessa aula nós vimos a primeira questão de uma prova recente, vimos a questão de número 49, recuperamos as tipologias textuais e estudamos coisas importantes sobre a diferença de denotação e conotação, do texto informal e do texto formal. Então, são conceitos teóricos que nós retomamos e que são muito importantes para a sua prova, ok?